Em março de 2011, 2 estudantes partiram para o Canyon Colca, um dos lugares mais perigosos e imprevisíveis do Peru. Eles decidiram percorrer a trilha sem guia, confiando apenas em suas próprias forças. Mas logo essa viagem se tornou o início de uma história que gerou uma onda de suspeitas, teorias e detalhes inexplicáveis. O que aconteceu nas profundezas do Canyon? Isso ainda continua sendo um mistério. Os depoimentos não coincidiam, as evidências desapareciam e as respostas para as perguntas mais importantes nunca foram dadas. Tudo indica que, naquelas montanhas, aconteceu algo muito mais sombrio do que parecia à primeira vista. O Canyon Colca, no sul do Peru, é um lugar onde a beleza da natureza faz fronteira com a absoluta impiedade. Localizado no departamento de Arequipa, ele é considerado o cânion mais profundo do planeta, com uma profundidade máxima de mais de 4.000 metros. A paisagem severa, o ar rarefeito, as bruscas variações de temperatura e as condições climáticas imprevisíveis tornam essa região não apenas atraente para turistas, mas também perigosa para viajantes despreparados. O Colca atrai anualmente tanto turistas locais quanto estrangeiros que desejam se desafiar. Mas ao mesmo tempo, ele já tem há muito tempo uma reputação sombria. Nesta região, já foram registrados vários incidentes trágicos, casos de desaparecimento de pessoas e acidentes fatais. Os moradores locais, acostumados às suas peculiaridades, costumam chamar o Colca de nada menos que o lugar onde a natureza dita as regras. No dia 30 de março de 2011, um jovem casal, Ciro Castilho Rojo e Rosário Ponce, partiu para esse cânion. Eles eram estudantes universitários e estavam juntos há apenas alguns meses. Apesar da pouca experiência em trilhas desse tipo, decidiram fazer a viagem pelo canyon por conta própria, sem guia ou participação em grupo turístico organizado. O objetivo deles era a Fortaleza de Chimpo, um sítio arqueológico localizado no topo de uma colina, de onde se tem uma vista para o canyon. O caminho até lá passava pelas localidades de Chivay e Madrigal, onde eles reabasteceram mantimentos e água, e depois seguiram para o interior do cânion com mochilas, guiando-se por uma trilha que também é utilizada por outros turistas na região. A rota turística que eles escolheram era relativamente conhecida e usada com frequência. A trilha era bem visível e, no geral, o percurso não exigia preparação especial. No entanto, o principal erro do casal foi subestimar a variabilidade do terreno, assim como a dificuldade de se orientar em grandes altitudes. Ciro tinha algum treinamento básico de sobrevivência, mas isso não compensava a falta de apoio adequado nas condições de altitude. Eles não possuíam equipamentos de navegação nem comunicação via satélite, ou de um farol de emergência. Esse foi um risco que eles assumiram voluntariamente. Nada inicialmente indicava problemas. Nos primeiros dias, eles tinham água, comida, roupas quentes e um objetivo claro. De acordo com as últimas imagens e depoimentos de testemunhas, eles pareciam calmos e confiantes. Mas por trás da imagem serena, escondia-se a total ausência de um plano para situações de emergência. Em um território com uma geografia tão complexa, um erro de rota pode custar a vida. Condições climáticas imprevisíveis, abundância de áreas rochosas e o perigo de encontrar animais selvagens. Tudo isso não foi totalmente considerado. Mais tarde ficará claro o quão frágil era a preparação deles. Eles não informaram seus familiares sobre as coordenadas exatas do trajeto e não estabeleceram um plano claro de comunicação. Tudo o que tinham eram meios básicos de comunicação, recursos limitados e a convicção pessoal de que dariam conta. Esse auto-engano foi fatal. É nesse contexto que se desenrola a história que vai abalar todo o país e provocar uma onda de interesse público. Um simples passeio a um lugar pitoresco se transformará em desaparecimento, boatos, versões contraditórias, um processo criminal e uma profunda crise de confiança entre a testemunha e a sociedade. Mas, naquele momento, quando Ciro e Rosário desciam pelo Colca, ninguém, nem mesmo eles, sabia ainda que apenas um voltaria. Ciro Castilho Rojo nasceu em 16 de maio de 1984, em Lima, capital do Peru. Sua família morava no Peru. O pai era um médico respeitado chamado Ciro Castilho. A mãe, Rosário Garcia Caballero. Sabe-se pouco sobre os primeiros anos de Ciro, mas uma coisa era clara: ele amava a natureza e buscava aventuras. Foi justamente essa paixão que determinou sua escolha profissional. Ele ingressou na Universidade de Ciências Agrárias de Lima, na Faculdade de Silvicultura. Lá dentro da universidade, ele conheceu Rosário Ponce.
Rosário nasceu em 6 de outubro de 1986, também natural de Lima. Ela era filha de Eduardo Ponce e Maria del Carmen Lopes. No momento em que conheceu Ciro, ela já tinha uma experiência de vida difícil. Aos 17 anos, ela engravidou de um jovem chamado Abbas. Mais tarde, apesar da separação, eles continuaram mantendo contato. Não há informações sobre a criança. Será que ele chegou a nascer? No início do relacionamento deles, Ciro havia terminado recentemente com uma garota chamada Isabel. Mais tarde, ela o descreveria como atencioso, bondoso e muito cuidadoso. O romance deles se desenvolveu rapidamente. O casal começou a namorar no final de 2010 e, após apenas 4 meses, decidiu fazer uma viagem juntos pelo sul do Peru. Eles estavam na fase final dos estudos e decidiram que podiam se dar ao luxo de descansar. Primeiro, visitaram Cusco, depois Puno e, no final de março, seguiram em direção ao Canyon Colca. Ciro estava fascinado com a ideia de subir até as ruínas antigas. Rosário o apoiava. O último ponto antes do início da caminhada foi a Vila de Madrigal. Depois, eles se prepararam para a subida em direção à fortaleza de Chimpo. O trajeto até Chimpo era bastante acessível. A trilha estava sinalizada, era bastante utilizada por outros turistas e, em condições normais, o risco de se perder nela era mínimo. No entanto, por algum motivo desconhecido, Ciro e Rosário abandonaram o caminho principal e desviaram, escolhendo uma rota alternativa. Essa decisão mudou tudo. Mais tarde, foi justamente a mudança de rota que fez com que eles acabassem em uma parte desconhecida do canyon, de onde não conseguiram sair sozinhos. No dia 4 de abril de 2011, quando o casal estava em algum lugar na região de Colca, eles foram avistados por 2 mineiros. Os homens trabalhavam nessa área e viram Ciro e Rosário quando eles passaram por ali. Mais tarde, os mineiros afirmaram que o casal parecia normal. Eles não apresentavam sinais de estresse ou pânico. Além disso, Ciro conversou com eles e contou para onde estavam indo. Esses depoimentos se tornaram as últimas testemunhas confirmadas de que Ciro e Rosário estavam juntos e bem. Mas logo tudo mudou. A última informação confiável sobre Ciro Castilho Rojo data de 4 de abril. Naquele dia, ele e Rosário Ponce conversaram com Efraim Matos, amigo de Rosário. Eles informaram que haviam se perdido da trilha e não conseguiam determinar sua localização. Ciro estava então ao lado de Rosário e ele mesmo falou ao telefone. Mas já no dia seguinte a situação mudou. Nas mensagens seguintes, Rosário não mencionou mais Ciro. Agora, ela escrevia para Efraim em primeira pessoa, indicando apenas sua própria situação. Estou perdida, me ajude. Segundo sua versão, na noite de 4 de abril, ela e Ciro decidiram se separar. Ela se sentia exausta e não conseguia mais continuar andando. Ciro, segundo ela, decidiu ir buscar ajuda em direção ao povoado mais próximo, visível do alto. Ela ficou esperando por ele em um local relativamente seguro. A partir desse momento, ela não o viu mais. Rosário contou que, poucas horas após a partida dele, começou a esfriar e a noite caiu. Ela se escondeu entre as rochas para esperar a escuridão passar. Pela manhã, Ciro ainda não havia voltado. Sem comida, sem pontos de referência claros e sem comunicação, ela passou vários dias sozinha. Segundo ela, para não morrer de fome, comia grama, casca de árvore, pequenos insetos e bebia a água dos riachos. No entanto, a principal provação, segundo ela, não foi física, mas psicológica. O medo dos animais selvagens, especialmente das onças pardas que vivem nessa região, e a completa solidão. No dia 6 de abril, ainda antes do registro oficial do desaparecimento, 3 equipes de resgate se juntaram às buscas. Ao todo, 14 especialistas participaram da operação. A eles se juntaram os moradores locais. Todos esperavam encontrar o casal com vida, talvez abrigados em uma caverna ou entre as pedras. No entanto, nenhum sinal, rastro ou voz foi encontrado no raio de busca. As buscas continuaram por quase 2 semanas. Somente no dia 13 de abril, os socorristas conseguiram encontrar Rosário Ponce na zona de alta montanha, perto de um local que mais tarde seria chamado de Cerro Fortaleza. Ela estava em estado de extremo esgotamento. No local, ela recebeu os primeiros socorros. Depois, ela foi evacuada para uma clínica da Cruz Vermelha e, em seguida, transferida para um hospital particular em Lima.
Os médicos constataram um grau severo de desidratação, perda de massa corporal, danos nos olhos causados pelo sol e pelo vento, além de um esgotamento físico geral. No entanto, não havia lesões que indicassem luta ou influência externa. Seu estado permitia que ela falasse e ela imediatamente deu os primeiros depoimentos. Ela afirmou que Ciro saiu em busca de ajuda e que ela o esperou no local enquanto pôde. O resgate dela virou notícia do dia no Peru. Mas o fato de que Ciro não foi encontrado e de que toda a história agora dependia apenas de suas palavras despertou sérias suspeitas na sociedade. O comportamento de Rosário pareceu estranho para muitos. Ela não demonstrava sinais de choque, não chorava diante das câmeras e respondia com confiança. A mídia e o público notaram sua contenção e a ausência de uma reação emocional. Alguns começaram a considerar seu comportamento antinatural. Os pais de Ciro, especialmente sua mãe, não conseguiam acreditar que o filho pudesse simplesmente desaparecer. Eles esperavam que Rosário, como a última pessoa a vê-lo com vida, fornecesse o máximo de informações possível. Mas seu relato era muito genérico, sem detalhes concretos. Além disso, segundo a mãe de Ciro, em uma conversa telefônica que aconteceu antes mesmo do resgate de Rosário, a garota teria contado que, durante a noite, eles viram luzes ao longe e Ciro quis ir naquela direção pela manhã. Pela manhã, ela se recusou a ir com ele por estar cansada, e ele foi sozinho. Esse relato não coincidia com as explicações oficiais que Rosário deu após a hospitalização. Logo surgiram ainda mais contradições. Alguns detalhes de sua história mudavam em diferentes entrevistas. Por exemplo, primeiro ela afirmava que Ciro saiu de manhã, depois que foi à noite. Em algumas versões eles discutiram, em outras agiram juntos. Essas discrepâncias chamaram a atenção dos investigadores, assim como dos jornalistas. A opinião pública começou a mudar drasticamente. Rosário já não parecia mais uma vítima que sobreviveu sozinha nas montanhas. Cada vez mais pessoas se perguntavam: será que ela estava realmente dizendo a verdade? Em meio a essa incerteza, o pai de Ciro foi até Chabai e se envolveu pessoalmente nas buscas. Ele encontrava diariamente os grupos de busca que retornavam do desfiladeiro e pedia para que não parassem o trabalho. Enquanto a polícia e o exército ampliavam a área das buscas, a principal tarefa passou a ser descobrir por que as palavras de Rosário parecem incompletos. Ela foi salva, mas a sensação de que uma sombra de mistério a seguia não desapareceu. O tempo passava, mas os resultados continuavam nulos. O pai de Ciro enviou uma carta ao presidente do Peru, na época, Alan Garcia. Na carta, ele pedia a intervenção das autoridades e a ampliação da operação de busca. Esse apelo deu resultado. Os militares se juntaram ao trabalho. O exército disponibilizou equipamentos, helicópteros e especialistas em operações de alta montanha. Além disso, unidades da Polícia Nacional também se envolveram no caso, incluindo investigadores de homicídios e sequestros. O número de socorristas envolvidos na operação aumentava. Logo, 16 equipes, cerca de 50 pessoas, estavam trabalhando no Canyon Colca. A área de busca se expandia, mas as coordenadas fornecidas por Rosário não davam resultado. Desesperado para encontrar qualquer pista, o pai de Ciro ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem desse informações sobre o paradeiro do filho. O telefone indicado para contato logo ficou sobrecarregado. Centenas de ligações foram recebidas, mas nenhuma continha informações confiáveis. A polícia registrou casos de informações falsas, assim como tentativas de manipulação. Muitas das mensagens não se confirmavam no local. Apesar disso, o pai não cessava seus esforços. Ele participou da criação de um novo esquema de rota, esteve envolvido em negociações com as autoridades e conseguiu a inclusão de uma unidade de elite da polícia, treinada para atuar em condições extremas, no grupo de busca. Esses especialistas começaram a inspecionar as áreas mais inacessíveis do desfiladeiro, incluindo zonas onde antes não haviam sido realizadas buscas. Eles exploraram cavernas, desníveis rochosos, geleiras e trechos quase verticais da encosta. Passou-se um mês, depois 2. Mas não foram encontrados nem roupas, nem objetos, nem sinais da presença de Ciro. Nenhuma hipótese se confirmava. As buscas tornaram-se as mais longas da história das operações civis de resgate no país. Aos poucos, a atenção da mídia começou a diminuir, mas o pai de Ciro continuava insistindo. Seu filho precisava ser encontrado, não importava se vivo ou morto, mas encontrado.
Durante esse tempo, ele criticou repetidamente a passividade de Rosário, especialmente quando ela se recusava a voltar para Colca para participar das atividades investigativas. A razão oficial era o esgotamento psicológico, mas para a família Castilho isso parecia uma forma de evasão. Em meio à crescente tensão, surgiu a ideia de apresentar uma acusação formal contra Rosário como a última pessoa que viu Ciro. Mas tudo isso acontecia paralelamente ao fato de que o pai de Ciro continuava a levantar-se todas as manhãs e esperar que naquele dia algum dos socorristas dissesse: "Nós o encontramos". Enquanto isso, a investigação obteve um vídeo gravado durante o período de buscas por Ciro. Na gravação, pode-se ver Rosário participando de uma festa de rua com muita gente. Ela parece tranquila, sorri, está bem vestida, sem sinais de doença ou fraqueza. O vídeo foi feito no mesmo dia em que o advogado alegou sua incapacidade para o trabalho. Isso provocou uma reação pública intensa. Sua imagem de garota que sobreviveu a uma tragédia começou a desmoronar. Cada vez mais pessoas a viam como alguém que escondia detalhes importantes. Nesse contexto, o Ministério Público retomou a pressão. Sob pressão, Rosário concordou em fazer a reconstituição do trajeto, mas com a condição de que seus pais estivessem presentes. No primeiro dia, os pais declararam que não podiam continuar devido ao cansaço, e o evento foi adiado. Somente na segunda tentativa, no final de agosto, Rosário percorreu parte do trajeto com os funcionários do Ministério Público. No entanto, nenhuma nova pista ou evidência foi encontrada. O próprio comportamento dela durante a reconstituição foi contido, sem grandes emoções, o que novamente gerou uma reação ambígua. Desconfiança adicional foi causada por novas declarações feitas por sua mãe. Ela sugeriu que Ciro poderia ter ido embora de propósito, abandonando Rosário nas montanhas. Essa versão, apesar de parecer absurda para muitos, surgiu em meio à perspectiva cada vez mais distante de encontrar Ciro com vida. A promotoria, apesar das contradições, não tinha provas diretas da culpa de Rosário, mas, naquele momento, ela já havia deixado de ser vista pela sociedade como parte lesada. Durante a investigação, a câmera de Rosário tornou-se um elemento-chave. A existência dela tornou-se conhecida imediatamente após o resgate de Rosário, mas a própria câmera foi entregue à investigação com um atraso de quase um mês. Durante esse tempo, nenhum especialista independente trabalhou com o dispositivo. Somente após pressão pública, os advogados de Rosário entregaram a câmera à promotoria. Esse fato levantou muitas questões. Por que um objeto que potencialmente continha provas importantes não foi entregue imediatamente? Após receber o dispositivo, especialistas da Divisão de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia começaram a analisar o conteúdo. Alguns detalhes chamaram a atenção imediatamente. Segundo os investigadores, a estrutura dos arquivos salvos foi violada. 9 fotografias foram removidas da cronologia geral. Em seu depoimento, Rosário negou ter editado ou excluído quaisquer imagens. No entanto, os especialistas concluíram que as ações de exclusão foram intencionais e não acidentais. As imagens excluídas não puderam ser totalmente recuperadas. No entanto, pelos números dos arquivos e carimbos de data e hora, ficou claro que as fotos apagadas foram tiradas justamente durante o período da viagem pela Colca. Isso coincidia com o período em que Ciro e Rosário estavam em uma parte de difícil acesso do trajeto. Surgiram suposições de que essas fotos poderiam ter registrado circunstâncias que contradiziam o depoimento de Rosário. Outro ponto preocupante é que, em várias das fotos restantes, segundo especialistas, há indícios da presença de uma terceira pessoa. O ângulo das fotos, as sombras e a posição da câmera indicavam que nem todas as imagens poderiam ter sido feitas pelos próprios participantes. Isso gerou uma nova onda de discussões. A investigação passou a considerar a possibilidade de que, desde o início da expedição, havia mais uma pessoa presente. A atenção pública voltou a se concentrar no passado de Rosário. Antes de começar o relacionamento com Ciro, ela namorou Victor Carlos Cóbera Cordova, filho de seu futuro advogado. Mais tarde, 2 anos após o encerramento do caso, é com ele que ela se casará. No entanto, em 2011, esse fato passou a ser motivo de suspeitas. Em algumas publicações, foi levantada a hipótese de que Victor poderia ter acompanhado Rosário na viagem, mas depois sua participação teria sido ocultada. Os defensores dessa teoria apontavam para estranhezas nas fotografias e imagens apagadas como possíveis provas da intervenção de uma terceira pessoa.
Não foram encontradas provas diretas dessa versão. Nenhuma testemunha confirmou a presença de Victor ou de qualquer outra pessoa no grupo. No entanto, a investigação não conseguiu explicar quem exatamente poderia ser a terceira pessoa na foto e por que motivo as fotografias com ela foram apagadas. Rosário afirmava que não tocou na câmera após o retorno, mas o equipamento indicava o contrário. Oficialmente, essa versão permaneceu no nível de suposições, mas aos olhos do público ela ganhou um significado próprio. As pessoas começaram a duvidar, não apenas da honestidade de Rosário, mas também se ela realmente estava sozinha com Ciro no momento em que tudo aconteceu. A câmera, que poderia servir como prova de suas palavras, transformou-se em fonte de novas dúvidas. A questão sobre a terceira pessoa permaneceu sem resposta. No dia 16 de outubro de 2011, mais de 6 meses após o desaparecimento, uma equipe de resgate encontrou o corpo de Ciro Castilho Rojo nos arredores do Monte Bomboia. O corpo estava em um saliente de um desfiladeiro rochoso, em uma área conhecida como a Cascata Las Mochilas. Era uma parte de difícil acesso do cânion, próxima ao local onde Rosário havia sido encontrada anteriormente. A distância do suposto ponto em que se separaram até o local onde o corpo foi encontrado era de várias centenas de metros na vertical. A região havia sido examinada anteriormente apenas parcialmente devido à dificuldade do terreno. O corpo estava em posição fetal. Ciro estava sem sapatos, restando apenas as meias nos pés que apresentavam danos característicos. Perto do corpo foram encontrados pertences pessoais, um isqueiro, um chapéu, um cachecol e peças de roupa espalhadas pela encosta. Em uma das pedras havia um tecido vermelho vivo, presumivelmente parte de sua jaqueta. Foi justamente essa cor que ajudou os socorristas a identificar visualmente o objeto à distância. A remoção do corpo levou mais de 2 horas. Após a evacuação, ele foi levado para a cidade para a realização de uma perícia médico-legal. De acordo com o relatório, a morte ocorreu em decorrência de múltiplos traumas causados por uma queda de altura. Foram constatadas fraturas no crânio, clavícula, braço direito e costelas. Os peritos determinaram que esses ferimentos não foram imediatamente fatais. Ciro permaneceu vivo por cerca de 8 horas após a queda, antes de falecer devido a lesões internas e hipotermia. Uma atenção especial foi dada à questão. Poderia ter havido interferência externa. A autópsia não revelou sinais de golpes com objetos contundentes, ferimentos por armas, indícios de luta ou de contenção. Os peritos forenses concluíram que a queda não foi causada por ação violenta de terceiros. Essa conclusão oficial provocou uma reação ambígua. Os investigadores analisaram separadamente o estado das meias. No relatório, foi indicado que os buracos nas meias eram pequenos e localizavam-se na região da sola, o que sugeria danos ocorridos no momento da queda, e não devido a uma longa caminhada por terreno rochoso sem calçado. Os peritos também observaram que, se ele tivesse sido jogado do penhasco, a natureza das lesões seria diferente. Haveria múltiplas rupturas internas e uma distribuição distinta das fraturas. No entanto, ainda restavam perguntas para a investigação. Por que ele estava sem sapatos? Por que seu corpo foi encontrado exatamente nesse local, que ficava perto do lugar onde Rosário estava, mas mesmo assim não foi descoberto imediatamente? Como explicar que durante vários meses de buscas, o corpo não foi encontrado, apesar das inúmeras operações realizadas nessa área? Além disso, a ausência de sinais de violência não significava a exclusão automática de outras hipóteses, já que o corpo poderia ter sido movido durante uma queda de grande altura. A conclusão dos peritos não trouxe uma resposta definitiva. Formalmente, a causa da morte foi considerada um acidente, uma queda acidental resultante da perda de orientação ou de uma tentativa de descer em busca de uma saída. No entanto, para a família de Ciro e uma parte significativa da sociedade, essa versão não eliminava as dúvidas. Para eles, permanecia importante o fato de que Ciro morreu estando sozinho, em circunstâncias nas quais a única pessoa capaz de esclarecer os acontecimentos era Rosário. E o depoimento dela gerava cada vez mais contradições. Após a descoberta do corpo de Ciro Castilho Rojo, a investigação obteve uma prova crucial, mas isso não levou a uma resolução rápida. Em vez disso, começou uma nova fase de procedimentos jurídicos. O Ministério Público retomou a análise de todos os materiais, depoimentos, laudos periciais, dados digitais. Surgiu a tarefa de determinar se deveria ser aberto um processo por homicídio ou se a investigação deveria ser encerrada por falta de elementos do crime.
Em outubro de 2011, Rosário Ponce foi novamente chamada para depor. A investigação esperava que, após a confirmação da morte de Ciro, o depoimento dela pudesse mudar ou ser complementado, mas a jovem repetiu a mesma versão de antes. Ciro saiu para buscar ajuda, ela ficou esperando. Ela insistiu que tudo o que aconteceu foi um acidente. Naquela época, também ficou conhecido o plano do Ministério Público de realizar perícias adicionais e interrogar novas testemunhas. Em dezembro, o grupo de investigação solicitou a prorrogação do prazo da investigação por 120 dias. Isso estava relacionado à necessidade de uma análise detalhada das provas médicas e digitais, incluindo imagens de câmeras, depoimentos de testemunhas e relatórios das operações de busca. Formalmente, a versão da morte de Cira como um acidente permanecia a principal, mas nos relatórios apareciam formulações que admitiam a possibilidade de uma ação violenta. No contexto desse processo incerto, Rosário concedeu uma entrevista a um canal de televisão, na qual voltou a comentar o ocorrido. Na imagem, ela parecia tensa, sorria de forma contida. À pergunta sobre a investigação, ela respondeu: "Ele simplesmente caiu. Foi um acidente. É horrível, mas foi assim mesmo." Essas palavras provocaram uma reação negativa em parte do público. As pessoas criticaram não apenas o conteúdo, mas também a expressão facial de Rosário. No início de 2012, a defesa de Rosário entrou com um recurso pedindo o encerramento da investigação criminal. O fundamento era a ausência de provas de seu envolvimento. O Ministério Público, por sua vez, solicitou materiais adicionais à polícia. Paralelamente a isso, começaram os vazamentos. Um trecho de áudio do interrogatório foi parar na mídia, no qual eram ouvidas frases interpretadas como pressão por parte do investigador. Isso levou a uma investigação interna das ações dos funcionários do Ministério Público. Enquanto isso, os pais de Cira exigiam a continuação da investigação. O pai acusava publicamente o Ministério Público de inação, afirmando que mais de 200 evidências, incluindo indícios indiretos, haviam sido ignoradas. Ele enfatizava que Rosário era a única pessoa que estava com seu filho no momento do desaparecimento e que suas explicações eram contraditórias. Na sua opinião, o caso não poderia ser encerrado sem uma reconstrução completa dos acontecimentos e um interrogatório direto com a cariação. No entanto, apesar da pressão, o Ministério Público anunciou em setembro de 2013 a decisão final. O segundo Tribunal de Apelação decidiu encerrar a investigação sobre o possível assassinato. O argumento foi a falta de provas suficientes que pudessem fundamentar uma acusação. Essa decisão significou o encerramento oficial do caso. Os pais de Cira encararam isso como uma tragédia pessoal. Segundo o pai, o encerramento do caso foi um ato de indiferença jurídica. Ele acusou as autoridades investigativas de terem cometido erros e perdido tempo. O advogado de Rosário, por sua vez, afirmou que sua cliente foi vítima de pressão social e perseguição desde o início e que todas as acusações se baseavam em suposições e conjecturas. Assim chegou ao fim uma das investigações mais notórias do Peru. Sem acusados, sem julgamento, com perguntas para as quais ninguém deu resposta. Após o encerramento oficial do caso, em setembro de 2013, a história do desaparecimento e morte de Cira Castilho Rojo não saiu do foco público. Apesar do fim da investigação, versões, contradições e suspeitas não oficiais, a principal figura que despertava interesse e críticas continuava sendo Rosário Ponce. 2 anos após o encerramento do processo criminal, em setembro de 2015, fotos de seu casamento apareceram na imprensa. Rosário se casou com Victor Carlos Cabreira Córdova, filho de seu advogado. A cerimônia foi realizada em um círculo restrito. Mais tarde, soube-se que Rosário estava esperando um filho. Esse fato gerou uma nova onda de discussões, especialmente entre aqueles que acreditavam que Victor estava envolvido nos acontecimentos em Colca. A lembrança de que ele e Rosário já tinham um relacionamento antes de conhecerem Ciro reforçou as antigas suspeitas. A imagem de Rosário na sociedade permaneceu controversa. Por um lado, as evidências contra ela não foram comprovadas. Por outro, seu comportamento, a entrega tardia da câmera, as fotos apagadas e a recusa em colaborar em etapas-chave da investigação deixaram muitas perguntas no ar. Entrevistas com um sorriso nervoso, participação em festas de rua durante a suposta depressão, tudo isso minou a confiança em suas palavras.
Juridicamente, o caso foi encerrado, mas para os entes queridos de Cira e uma parte significativa do público, ele permaneceu inconcluso. As pessoas sentiam que a verdade ficou fora dos registros oficiais e que ninguém realmente obteve respostas. E você, o que pensa sobre esse caso? Escreva nos comentários.